Aos 72 anos, Isabel já tinha aceitado que certas coisas eram do passado. Salto alto, batom vermelho e pista de dança. Ficara com o rádio antigo, o café forte e o lugar fixo na cadeira da cozinha, de onde via o mundo pela janela. Naquela manhã de sábado, mexia o café devagar, como se o movimento em espiral hipnotizasse o pensamento. A neta surgiu na porta de celular na mão. Vó já escolheu a roupa? Que roupa, menina? Pro baile hoje. Ela ergueu um folheto. Baile da primavera para corações maduros que ainda amam dançar. Isabel bufou. Meu coração é maduro, sim, e cansado. Ele prefere ficar em casa. Você tem medo de quê? A neta provocou. De se divertir. Ela desviou o olhar. Lá fora, o vento balançava as árvores num ritmo lento, quase como uma valsa. Não é medo, é respeito. Tomou um gole de café. Tem danças que pertencem a quem já foi. A neta suavizou a expressão. Sabia de quem a avó falava sem precisar do nome. Antes do marido, antes da viuvez, antes da casa cheia de silêncio, existira Miguel. Não o Miguel com quem se casou depois, mas o primeiro. O da juventude. O que prometeu voltar de uma missão e nunca voltou. Vó, o vovô não vai ficar com ciúmes do baile, ela insistiu, delicada. Não se trata disso, Isabel cortou. É que tem músicas que, se não tocaram com quem deveriam, talvez seja melhor nem ouvir de novo. A neta sorriu, mas recuou. Já conhecia aquele muro. Tudo bem, não insisto. Mas vou deixar o convite aqui. Colocou o folheto sobre a mesa. Vai que o café amolece seu coração. Quando ela saiu, a casa voltou a ficar cheia de pequenos barulhos. O rádio chiando, o relógio da sala, o vento na janela. Isabel limpou a mesa sem necessidade, só para ocupar as mãos. Ao passar pela estante, viu o porta-retratos com a foto do marido sorrindo. Atrás dele, escondida há anos, havia outra foto. Ela tirou o quadro, abriu a parte de trás e puxou o retrato antigo. Papel amarelado, bordas gastas. Uma versão muito mais jovem de si mesma, vestido florido, o cabelo solto. Ao lado, um rapaz de olhar intenso e sorriso certo demais para ser esquecido. Miguel, o primeiro, o que dançava com ela na praça, girando-a como se o mundo fosse pequeno demais para os dois. O que prometeu. Um dia a gente ainda vai dançar a nossa última música. Não a de fim, a de começo. Ele partiu. As cartas pararam. As notícias nunca vieram completas. A dor foi sendo empurrada para um canto do peito, até virar esse peso mudo que ela carregava até hoje. Isabel guardou a foto de novo, olhou para o folheto do baile e suspirou. Só para ver como é, murmurou. Não prometo dançar. A noite ficou muito tempo em frente ao guarda-roupa. Acabou escolhendo um vestido simples, azul escuro, que ainda caía bem no corpo. Prendeu o cabelo, passou um pouco de batom. Não o vermelho de antigamente, mas um tom discreto, civilizado, como dizia. Quando chegou ao centro comunitário, o coração bateu mais forte que a música. Quando chegou ao centro comunitário, o coração bateu mais forte que a música. O salão era simples, mas cheio de vida. Luzes amareladas, mesas com toalhas brancas, alguns casais rodopiando devagar, outros só balançando os ombros no ritmo. Isabel parou na porta, pronta para desistir, mas deu mais um passo. E outro! Foi então que o viu, sentado sozinho perto da pista, um senhor de cabelos brancos bem penteados, terno escuro, mãos cruzadas no colo. Ele não mexia o corpo, mas os olhos dançavam com cada música, como se o passado estivesse ali na frente dele. Havia algo no jeito dele estar no mundo que fez o peito de Isabel doer de um jeito conhecido. Ela não sabia o nome nem a história daquele homem, mas por algum motivo que não sabia explicar, sentiu que aquela noite não era sobre trair o passado, e sim, talvez, sobre finalmente encará-lo de frente. Isabel ficou alguns minutos parada perto da porta, observando o salão. As luzes amareladas deixavam tudo com um brilho suave, quase romântico demais para seu gosto atual. Casais dançavam devagar, cada um no seu ritmo, alguns em silêncio, outros rindo baixinho,
como se estivessem dançando mais com as memórias do que com os pés. Ela respirou fundo, preparando-se para voltar para casa, quando o olhar voltou, involuntário, para o homem sentado perto da pista. Havia algo familiar, não o rosto exatamente. Era o jeito de manter as mãos cruzadas, como quem tenta segurar um sentimento. Era o modo como inclinava a cabeça ao ouvir certas músicas, quase imperceptivelmente, como se reconhecesse cada nota. Isabel decidiu se aproximar, mas não muito. Puxou uma cadeira numa mesa vazia e ficou ali, como quem finge que só quer beber água, mas está contando batimentos cardíacos. O homem levantou o rosto, e por um breve segundo seus olhos se encontraram. Um choque silencioso atravessou o ar, não de reconhecimento imediato, mas de alguma coisa que poderia ser lembrança ou destino. Ele desviou o olhar primeiro. Isabel quase riu de si mesma. Velha, controlada, madura, e ali estava ela tendo taquicardia por causa de um desconhecido elegante. "A senhora vai dançar?" perguntou um senhor de bengala que passava. "Eu? Dançar?" Ela ajeitou o vestido. "Não, meu filho, só estou tomando coragem para ir embora." O senhor riu. "Ninguém entra onde não quer ficar, minha filha. Só falta alguém chamar." Isabel observou o homem novamente. Ele continuava imóvel, mas o olhar dançava. Não era um homem de solidão triste, era alguém em espera. Até que a música mudou. Começou a tocar uma canção antiga, muito antiga, quase esquecida. Isabel sentiu o corpo congelar. Uma valsa suave, melodia doce. Letra que falava sobre voltar depois de muito tempo. A mesma música que ela dançara com Miguel, o primeiro Miguel na praça da cidade, quase 50 anos antes. A música em que ele prometera que seria a primeira de muitas. O peito dela apertou. O homem levantou devagar, como se aquele som fosse um chamado particular. Ele deu alguns passos, entrou na pista, mas não dançou. Ficou ali, parado, como quem procura alguém na multidão, alguém perdido no tempo. Isabel sentiu um arrepio subir pela espinha. "Não, não pode ser", murmurou para si mesma. Mas a mente começou a fazer contas. Idade aproximada, altura parecida, o jeito de segurar as mãos. O modo como olhava para a música, não para as pessoas. Ela se levantou. Devagar, como se os joelhos lembrassem de uma vida inteira, mas ainda quisessem tentar. Deu 3 passos. 4. 5. O homem virou de lado e, por um instante, o perfil dele se iluminou pela luz da pista. Aquele nariz levemente torto, aquela curva suave no queixo, aquela sobrancelha que se arqueava quando ele se concentrava. Isabel levou a mão à boca. "Ah, meu Deus!" X sussurrou. Era impossível. Mas era. O homem virou completamente. Os olhos dele procuraram pela sala até pararem. Exatamente nela. O mundo pareceu silenciar. Isabel sentiu o coração acelerar como não acelerava desde os 20 anos. Ele franziu o senho, como quem tenta puxar uma memória antiga, enterrada mas viva, e então, num fio de voz, ele disse: "Isabel?" A palavra atravessou os anos como uma flecha. Ela não conseguia respirar. "Miguel!" Saiu, quase sem som. O homem deu um passo. Depois outro. Inseguro, mas guiado por algo que não se explica. Pararam a poucos centímetros um do outro. "Achei que você..." Ela começou. "Eu sei", ele respondeu. "Eu também achei." Eles não se tocaram. Não se abraçaram. Apenas ficaram ali, olhando um para o outro, 2 rostos marcados pelo tempo, mas iluminados pela mesma música que um dia mudou tudo. Isabel sentiu lágrimas nos olhos. "Como?" tentou perguntar. Miguel sorriu com tristeza. "Isso é história para mais de uma dança." A música terminou. Mas a noite estava só começando. Isabel precisou sentar. Não sabia se as pernas fraquejavam pela idade, ou pelo fato de que o impossível estava ali, respirando à sua frente. Miguel puxou a cadeira ao lado, com cuidado, como se o simples ato de sentar junto pudesse quebrar alguma linha frágil entre o passado e o agora. "Eu pensei que você tinha morrido", Isabel disse sem rodeios. Não havia tempo para suavidades. Miguel não desvinculou os olhos dela. "Eu também pensei." Ele sorriu fraco.
Pensei que tivesse morrido por dentro, mesmo estando vivo. Ela engoliu seco. Me conta o que aconteceu, Miguel. De verdade. Ele apoiou os antebraços na mesa, respirou fundo, como quem tenta juntar memórias espalhadas por décadas, e começou. Lembra da missão para a qual fui enviado? Perguntou. Isabel assentiu. Lembrava do uniforme, do beijo apressado, das promessas rápidas demais para caberem numa despedida. Ainda fomos atingidos durante o transporte, ele explicou. Não lembro de quase nada. Acordei em outro país, num hospital pequeno, sem documentos e sem parte da minha memória. Isabel arqueou as sobrancelhas. Amnésia? Parcial, Miguel confirmou. Eu lembrava do meu nome, de algumas coisas soltas. Mas você... Ele parou, olhando-a com dor. Você era como uma imagem que eu tentava alcançar por trás de uma névoa. Existia, mas não conseguia dar forma. Ela sentiu o peito afundar. E por que nunca tentou voltar? Eu tentei, ele disse, quase se defendendo. Quando finalmente consegui documentos e voltei ao país, procurei sua família, sua casa, seu nome. Mas encontrei tudo diferente. A casa tinha sido vendida. Sua mãe havia falecido. E alguém me disse que a menina Isabel tinha se casado e mudado de cidade. Isabel arregalou os olhos. Eu casei, sim, mas muito depois. Anos depois de você sumir. Eu não sabia, Miguel murmurou, a voz falhando. Achei que você tinha seguido em frente. E eu não quis atrapalhar sua vida. Ele desviou o olhar. Eu ainda não lembrava direito de nós dois. Não sabia o que era memória e o que era sonho. A música do salão mudou, agora mais animada, mas entre eles o ar era pesado, antigo, profundo. E como recuperou a memória? Ela perguntou com cuidado. Miguel respirou fundo. Não recuperei tudo de uma vez. Foi como acender lâmpadas em um corredor longo. Uma por uma. Ele sorriu triste. Às vezes uma música, às vezes um cheiro, às vezes alguém que me lembrava você. Mas sem saber por quê. Isabel apertou as mãos. Você se lembra de mim agora? Miguel se recostou na cadeira, observando-a com um cuidado que parecia atravessar anos. Eu lembro do jeito que você segurava meu braço quando tinha vergonha de dançar. Lembro do vestido azul da noite do festival. Lembro de você dizendo que eu era muito sério para alguém tão jovem. Lembro de pensar que, se o mundo fosse meu inimigo, você ainda seria meu lugar seguro. Ela sentiu a lágrima escapar, quente e silenciosa. E por que veio ao baile hoje? Isabel sussurrou. Ele sorriu quase envergonhado. Porque todos os médicos e psicólogos diziam que memórias fortes voltam quando são provocadas pelo som, pela dança, pela música certa. Desviou o olhar para a pista. Então eu comecei a visitar bailes. Vários, em vários bairros. Voltou a encará-la, procurando você. O coração dela se partiu e se recompôs num único golpe de emoção. E se não me encontrasse? Então eu teria dançado sozinho até o último dia, Miguel respondeu. Mas pelo menos teria tentado. Houve um silêncio profundo. Um silêncio que dizia mais do que qualquer explicação médica ou lógica poderia dizer. Isabel respirou fundo, sentindo uma multidão de sentimentos atravessarem o peito. Amor antigo. Raiva do destino, alívio, medo, saudade. Miguel, ela começou, mas a voz não saiu. Ele estendeu a mão, sem tocar a dela, apenas oferecendo. A gente não precisa dançar agora, mas posso te acompanhar até a saída quando quiser. Sorriu, doce. Não quero te perder no tempo outra vez. Isabel olhou para a mão oferecida. Para o salão. Para o homem que voltou, mesmo sem lembrar dela. E para a música, a mesma que um dia embalou duas promessas jovens. Ela pegou a mão dele. Miguel respirou fundo. Eu não sei se acredito em destino. Fez uma pausa. Mas hoje, parece que ele acreditou em nós. E pela primeira vez em décadas, Isabel não teve medo de lembrar, nem de recomeçar. Nos dias seguintes ao baile, Isabel tentou continuar sua rotina como se nada tivesse acontecido. Café forte, rádio antigo, cadeira da cozinha. Mas agora, ao mexer o café, percebia o tremor leve nas mãos,
não de idade, mas de expectativa. Miguel tinha voltado. E não era um sonho daquela noite iluminada por luzes de salão. Era real. Tão real quanto a marca que ele deixou quando partiu. Na segunda-feira, enquanto regava as plantas na varanda, ouviu passos lentos no corredor. Pensou ser o carteiro ou a vizinha do quarto andar. Mas quando abriu a porta... Bom dia, Isabel. Miguel estava ali, segurando um vaso simples com um ramo de lavanda. A mesma flor que ela gostava quando jovem. Trouxe isso. Dizem que ajuda a acalmar. Ele falou meio tímido. E achei que você talvez estivesse nervosa por me ver de novo. Estou, ela admitiu sem rodeios. Mas não é um nervoso ruim. Ele sorriu. Um sorriso que parecia acender algo nela que tinha ficado guardado muitos anos. Entraram, conversaram sobre coisas banais. O bairro, o clima na aposentadoria dele. Mas havia sempre um silêncio especial entre uma frase e outra. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já se amaram um dia. Em certo momento, Isabel se sentou no sofá e encarou Miguel com seriedade. Miguel, eu preciso saber, o que você espera de mim? Ele se sentou também. Devagar, como se cada gesto precisasse ser respeitoso com a história que carregavam. Isabel, eu não tenho pretensões. Não quero exigir nada. Nem você me deve nada. Respirou fundo. Eu só quero estar presente. Pausa. Seja como amigo, como lembrança boa, ou, hesitou, como alguém importante, de novo. As palavras ficaram no ar, vibrando como cordas de violino. Isabel olhou para as mãos enrugadas, marcadas pelo tempo, mas ainda firmes. Sentia o coração dividido entre dois mundos, o passado que machucou e o presente que parecia se abrir com suavidade. Preciso ir devagar, ela disse com honestidade. Não sou mais aquela menina da praça. Eu também não sou o garoto que fazia planos demais, Miguel respondeu, sorrindo. Mas talvez sejamos exatamente quem deveríamos ser agora. No dia seguinte encontraram-se novamente. E no outro. E no outro. Às vezes caminhavam no parque. Outras vezes tomavam café na varanda dela, rindo das histórias que só idosos ousam contar sem vergonha. Miguel tinha um jeito gentil de olhar as coisas, como se cada detalhe do mundo fosse uma memória esperando ser recuperada. Você se lembra disso? Isabel perguntou um dia, mostrando uma foto antiga dos dois na praça, rindo como quem tinha o mundo inteiro pela frente. Miguel aproximou-se, tocou a foto com delicadeza. O olhar dele se perdeu por segundos. Sinto algo, ele admitiu. É como um eco. Não é lembrar. É sentir que vivi aquilo. Ela sentiu. Talvez lembrar não seja tão importante. Talvez sentir já seja suficiente. Foi aí que Miguel contou algo que Isabel ainda não sabia. Algo que começava a desenhar o plot twist sem ela perceber. Quando eu acordei no hospital, anos atrás, tinham poucas coisas comigo. Ele olhou para ela como se confessasse um segredo. Entre elas, um caderno pequeno. Isabel franziu a testa. Um caderno? Sim, com algumas anotações feitas por mim mesmo, mas que eu não entendia. Ele respirou fundo. Só uma frase fazia sentido. Não esqueça de encontrar a mulher da valsa. Olhou para ela emocionado. Era tudo o que eu tinha. Isabel sentiu a garganta fechar. Miguel, isso... eu acho que... Ele hesitou. Mesmo sem lembrar você, meu coração lembrava. Ela levou a mão ao peito tentando processar. Mas antes que pudesse responder, ouviram passos apressados no corredor. A neta de Isabel apareceu ofegante. Vó, tem alguém te procurando lá embaixo. Um homem! Ele disse que é parente do Miguel. E que precisa falar com ele urgente! Isabel olhou para Miguel. Miguel olhou para Isabel. O ar ficou pesado. Parente meu! Ele murmurou confuso. A neta acenou nervosa. Ele disse que tem documentos, coisas sobre o hospital. E que é importante. Muito importante. Miguel empalideceu. Isabel sentiu pela primeira vez que havia algo maior do que os dois naquela história. Algo que poderia unir tudo ou partir o coração deles outra vez. O homem que esperava lá embaixo parecia ainda mais velho que Miguel.
Magro, de óculos grossos, segurava uma pasta com as duas mãos, como quem carrega algo que não é só papel. A senhora é Isabel Duarte? Perguntou o educado. Sou, ela respondeu, sentindo o coração acelerar. E este é o Miguel. O homem respirou fundo, aliviado. Eu sou Eduardo. Meu pai era médico. Trabalhou muitos anos num hospital militar. Ele cuidou de um paciente com esse mesmo nome. Olhou direto para Miguel, um homem que perdeu parte da memória depois de um acidente em missão. Miguel endireitou a postura, tenso. Era eu, murmurou. Seu pai me conheceu? Eduardo assentiu. Ele falava de você. Dizia que tinha um paciente que repetia sempre a mesma coisa. Não posso esquecer a mulher da valsa. Isabel sentiu as pernas falharem. A frase era deles, da praça, da juventude. Mas por que só agora você aparece? Perguntou com mais dor do que acusação. Eduardo abriu devagar a pasta. Porque meu pai guardou isso aqui. Tirou um envelope amarelado com o nome de Isabel escrito à mão. E me pediu, antes de morrer, que eu entregasse se um dia encontrasse vocês dois no mesmo lugar. Miguel franziu o senho. Mas como ele sabia de nós dois juntos? Eduardo a encarou. A senhora foi casada com o doutor Miguel Duarte, não foi? Isabel levou a mão ao peito. Fui, meu marido já faleceu. Ele era colega do meu pai, explicou Eduardo. Um dia, anos atrás, meu pai comentou desse paciente sem memória, que falava de uma tal Isabel da Valsa. Seu marido ficou em silêncio. Depois mostrou uma foto antiga da senhora muito jovem dançando com um rapaz. Fez uma pausa. Meu pai disse que ele empalideceu na hora. Entendeu tudo. Isabel sentiu o mundo girar. Miguel, o segundo, o marido, sabera de tudo. Seu marido pediu para o meu pai não se meter, continuou Eduardo. Disse que aquele rapaz já tinha sofrido demais e que a senhora tinha construído outra vida. Mas pediu uma coisa que, se um dia o destino cruzasse vocês de novo, ninguém atrapalhasse. Ergueu o envelope. E deixou uma carta para você. As mãos de Isabel tremiam quase tanto quanto quando dançou pela primeira vez, décadas atrás. Ela pegou o envelope. Reconheceu a letra de imediato. Era de Miguel, o marido. Miguel, o primeiro amor. Observava em silêncio respeitoso, quase com culpa por estar ali. Isabel respirou fundo. Abriu a carta com cuidado. Miguel se aproximou e os dois leram juntos. Isabel, meu amor, quando você me contou lá atrás que houve outro Miguel antes de mim, eu confesso que senti ciúmes do passado. Mas um dia vi a foto de vocês e ouvi a história de um paciente que te procurava sem saber seu nome inteiro. Entendi, naquele momento, que eu não era o primeiro capítulo da sua vida. E tudo bem. Se esse homem um dia aparecer, velho, esquecido, confuso, não sinta que me trai. Eu fui feliz por ter sido escolhido por você, mesmo carregando a sombra de um amor antigo. Se o destino for te devolver o que tirou, eu quero estar do lado certo da história, do lado de quem torce pela sua felicidade. Dança a última música com ele, se isso acontecer. A nossa você dançou comigo todo dia, na cozinha, no riso e no silêncio. Com amor, Miguel. As letras começaram a borrar sob as lágrimas de Isabel. Ela não chorava só pelo reencontro com o primeiro amor. Chorava por perceber que o segundo nunca tinha sido substituto. Tinha sido guarda-ponte-abrigo, e agora, mesmo depois de morto, era também bênção. Miguel enxugou discretamente os olhos. Ele era um homem melhor do que eu, disse com a voz embargada. Não, Isabel respondeu firme. Vocês foram amores diferentes em tempos diferentes. Sorriu através das lágrimas. Mas parece que, de algum jeito, sempre dançaram do meu lado. Eduardo se despediu, aliviado por finalmente cumprir a promessa do pai. Quando ele se foi, ficou um silêncio doce na sala. Isabel encarou Miguel. Eu tive medo todos esses anos de que te reencontrar fosse uma traição ao que vivi depois. Apertou a carta contra o peito. Agora eu sei que não é. É só o tempo terminando o que começou. Na semana seguinte, houve outro baile no centro comunitário. O mesmo salão simples, as mesmas luzes amareladas, outra playlist de lembranças. Dessa vez, Isabel não ficou na porta. Entrou. Miguel a esperava perto da pista.
terno escuro, mãos entrelaçadas, olhos brilhando. Então, ele perguntou, estendendo a mão, me concede essa última dança? Isabel sorriu. Não é última. Colocou a mão na dele. É só a primeira da nossa idade. Eles foram para o centro do salão. A música começou. E quando os passos lentos começaram a acompanhar o ritmo, Isabel sentiu algo se alinhar dentro dela. Não era esquecer o marido que se foi, nem fingir que o passado não tinha doído. Era perceber que, de alguma forma inexplicável e bonita, 3 amores, um que partiu, um que ficou e um que voltou, tinham conspirado para que ela não envelhecesse sozinha. Enquanto girava devagar, Isabel olhou para cima e sussurrou. Obrigada por essa dança. Por todas elas. E ali, no salão simples da comunidade, em meio a risos, rugas e passos cuidadosos, o tempo finalmente parou de cobrar o que devia. E decidiu por uma vez apenas assistir.